Vamos iniciar a gravação. Vou fechar isso aqui e começar de novo. Já que vocês querem essa vida de youtuber. Bom, eu vou. Novo. Eu vou criar aqui um arquivo novo, tá? Eu vou colocar ele como arquitetura. Modelo de arquitetura, que é o modelo mais simples que ele vai trazer aqui pra gente. Eu gosto sempre, abrindo esse modelo daqui, para quem nunca mexeu com o Revit é configurado em milímetros. Ele, por padrão, o modelo brasileiro abre em milímetros, tá? Você pode vir aqui em gerenciar e você vai ter unidades aqui, ó. Unidades do projeto. Eu mudei de aba aqui em cima, tá? Eu vim para essa aba aqui, gerenciar, e procurei aqui unidades de projeto, que é esse íconezinho aqui. Tá, os ícones do Revit, eles podem aparecer de tamanhos diferentes, dependendo do tamanho do seu monitor e resolução, tá? Se você não quiser encontrar o ícone, ó, ele já me disse aqui qual é o atalho dele. Você digita UN sem apertar Enter e vai ser a mesma coisa que eu tivesse clicado naquele botão que eu estava mostrando ali. E eu vou editar essas duas unidades aqui para elas ficarem em metros com 2 ou 3 casas decimais, que é o que a gente vai botar, 2 ou 3. Tem gente que trabalha com 2, tem gente que trabalha com 3, e aí faz as unidades de medida ficarem com 2. A gente não usa mais do que isso. Vai ser aqui 2 casas decimais, aqui em metros, ok? 3 casas, botar aqui até o milímetro. 3 casas decimais em metro. Eu editei esse comprimento e eu vou editar esse aqui de distância, que é metros, 3K decimais. Esse aqui está certo, está em metros. Esse aqui é o contrário. Editei distância e vou editar comprimentos agora. E deixei com 3K decimais. E dei um OK, tá? Não muda nada. O que é que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, eu vou abrir uma aba que eu fechei por algum motivo aqui. Mas no seu interface dos usuários você vai ter basicamente esses dois elementos. Eles vêm por padrão. Se você nunca abriu o Revit, é difícil de achar o lugar dele aqui. Eles vêm aqui, essa aqui vai ficar um embaixo do outro, tá? Mas eu não consigo mais voltar para o padrão, porque ele é muito chato para voltar para o padrão. Aqui ele não ficou, ele ficou da maneira que é mais legal de trabalhar. Mas enfim, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter uma aba, eu vou ter propriedades e vou ter um elemento chamado navegador de projeto. Para quem nunca viu, separei. Vou deixar um de um lado, outro do outro. Eu vou ter esses dois menus aqui, tá? Esse menu aqui eu vou acertar algumas propriedades, alguns elementos de propriedade. E nesse menu aqui desse lado, eu vou ter as plantas que já estão geradas aqui para o meu terreno, tá? Eu tenho aqui plantas de piso que eu posso ver e uma vista superior de terreno. Eu vou ter aqui elevações, leste, oeste, norte, sul. Não vai ter nada aqui dentro porque eu não tenho nada desenhado. Mas ele vai ter, se eu for numa elevação, ó, ele tem 2 níveis aqui que ele gerou para mim. Seria um nível do térreo e um nível do primeiro pavimento, tá? Eu acho uma boa prática, quando a gente vai inserir um terreno, a gente criar um nível desse só para o terreno, um nível de referência topográfica. Tudo que você faz no Revit, só para a gente ter uma ideia, para quem nunca viu, ó, tudo que eu fizer no Revit, eu estou aqui em arquitetura, vou criar uma parede, qualquer. Cliquei aqui no comando parede, desenhei uma parede aqui. Assim, muito doida mesmo, tá? Eu vou desenhar essa parede aqui. Essa parede, ela está assentada em um nível, ó. Aqui em cima tem essa casinha. Essa casinha vai abrir o 3D para mim. Eu vou criar aqui. O que eu desenho em planta, ele já é feito em 3D. E ele está assentado, ó. Se eu pegar aqui, meu projeto está assentado no nível 1. Se eu quiser ver a planta do nível 1, eu clico aqui, ele vai mostrar isso daqui em planta, tá? É basicamente isso que ele
que ele faz? Eu posso estar desenhando numa vista de planta, mas você está sempre modelando em 3D nele. Tá? Se eu clicar aqui numa coisa, num negócio desse, ele vai me dizer, ele vai estar configurado para o nível 1, ele vai ter uma altura não conectada, ou eu posso de repente conectar essa altura com o meu nível 2, tá? E agora, se eu for no 3D, essa parede aqui que eu reconfigurei, podia ter feito isso do começo, ela está indo do nível 1 para o nível 2 e as outras estão com altura fixa de 8 metros. Com ela linkada aqui, se eu disser que meu nível 2 não vai ser, clica duas vezes no texto que você edita. Eu vou ter 3.15 nesse nível. Essa parede que está conectada, ela desce, ela se ajusta à altura do nível, tá? É por isso que eu gosto de... É necessário, para a gente trabalhar com esses dados, a gente mexer o nosso terreno independente desses níveis daqui. Se eu inserir meu terreno no nível 1, daqui, minha cota 0 vai estar aqui, minha cota de altura vai estar, sei lá, qual é o ponto da cidade que eu estou, a 30 metros do chão, a 40 metros do chão, e aí eu perco algum nível de controle nessas coisas daqui. Então, geralmente o que eu faço é criar um nível que vai ser só para referência do terreno. Eu vou inserir o meu arquivo DXF ou DWG nesse nível e vou poder trabalhar meu terreno em relação a esses níveis que está aqui. Eu vou poder, por exemplo, uma coisa que a gente vai ver em topografia é que você tem dois nomes para esses níveis de topografia, né? Você pode, o nível de topografia pode ser uma cota ou pode ser uma altitude, tá? A cota topográfica, ela é um valor de altura daquele ponto do terreno em relação a uma referência qualquer que você escolheu. Eu escolhi a entrada do meu lote, o primeiro ponto da entrada do meu lote como referência. Aquilo ali vai ser o nível 0. Aquilo ali é a cota. A altitude é a cota onde a referência é o nível do mar. Então, aquele trabalho que a gente pegou de Salvador, os elementos são todos em altitude, em relação ao nível do mar. Se eu quiser criar uma cota para o meu terreno, uma referência de 0 em relação ao próprio terreno, que é mais comum no trabalho de arquitetura, num trabalho urbano, a altitude vai ser mais comum de você usar, tem uma referência geral. Bom, você pode também, no trabalho de menor escala, assumir uma cota de referência. Eu vou ter que trabalhar com níveis em lugares diferentes, tá? Então, isso daqui, bom, eu vou no nível 1, vou apagar todas essas paredes aqui que eu criei. E eu vou, num nível desse aqui, alguma elevação, ó, eu tenho aqui o navegador de projeto, e eu tenho alguma elevação daqui, aqui eu consigo criar um nível novo. Eu não consigo criar um nível novo na planta baixa. Eu só consigo criar um nível novo ou numa elevação ou num corte, tá? É uma situação do Revit, é uma questão dele. Eu tenho aqui no menu de arquitetura, eu tenho uma ferramenta para criar nível, ó, nível, tá? Ele está aqui. Níveis ou eixos que eu posso criar. Eu vou criar nível. Se eu estou numa planta de baixo, ó, voltando para a planta 1, minha ferramenta de nível está desativada, tá? Então eu tenho que ou passar um corte ou ir para algumas elevações aqui embaixo. Vou escolher qualquer uma delas, a leste. Vou clicar no meu elemento de nível. Vou clicar aqui e aqui, em qualquer altura. Ele está aqui em -3, ok. E eu vou clicar, eu posso editar a altura dele clicando no valor da altura. Pode ser -5, pode ser qualquer valor. Isso vai ser uma relação com o projeto e com onde você quer assentar, o seu prédio. E eu vou renomear ele aqui clicando nesse nome, tá? E vou chamar ele de referência Ref Topo. É um nome que eu inventei aí para ser uma referência topográfica. Para eu olhar para esse nível aqui e entender que eu estou usando ele para referenciar a topografia e só para isso, tá? Só para isso que ele vai funcionar, tá? É isso aqui que eu vou fazer antes de começar a trabalhar. É legal, para tratar de terreno,
eu ir para essa vista aqui, chamada terreno no Revit, em inglês chama site, essa vista. E ela é uma vista, é uma planta de piso, mas que você usa ela para fazer a situação, tá? Ela é usada para isso. Eu vou desenhar meu pavimento 1 no nível 1, meu pavimento 2 no nível 2, vou criar outros níveis para outros pavimentos, vou criar vistas de plantas de piso para esses níveis, a vista de terreno, que ele chama de terreno, a gente pode renomear aqui para terra, o primeiro pavimento, o lobby, mezanino, o que for, mas o terreno eu vou deixar aqui, que eu vou usar ele para criar minha planta de cobertura, e ele tem algumas coisas que vão facilitar na criação de terreno. Ele tem aqui o ponto zero, tá? No AutoCAD a gente não tem a coordenada 0,0,0, a origem do espaço. O Revit tem também. Na verdade, todo programa tem isso. Alguns programas escondem isso de você. O Revit tem 3 origens, maluquice. Ele tem 3.0. Tem 2 aqui que estão em cima do outro. A gente não vai precisar mexer nisso daqui, mas só para vocês entenderem, eu tenho um negócio que ele chama ponto base do projeto. Eu tenho um negócio que ele chama de ponto de levantamento topográfico. E ele vai ter uma outra coisa que está escondida aqui, que é o 0,0,0, que você não consegue mover ele, como esse aqui eu conseguiria mover, e é dele que vai o limite do Revit. O Revit ele tem um limite, acho que é 50 milhas, em unidade imperial, coisa de americano e de inglês. Graças a Deus que a gente usa o sistema métrico. Mas depois, se você está muito distante desse centro daqui, o ponto central, eu não vou entrar em detalhe como é que a gente faz para visualizar, mas esse negócio está aqui, ó. Eu só estou configurando. Eu posso ver isso daqui em qualquer vista de planta, mas ele só está configurado a princípio nessa vista de terreno para eu ver. Eu não vou entrar como é que eu vou enxergar esses pontos por outros lugares, tá? Eu já movi meu terreno para próximo do zero. Aquele ponto de referência que eu marquei lá, ele ficou no 0,0,0 na última aula. Muito bem. Eu quero inserir uma coisa para trabalhar, inserir minha base topográfica daqui. Eu vou na aba Insert. Inserir. Insert é quando a gente está estudando ele em inglês, tá? Eu posso vincular ou importar, tá? Eu vou usar o comando importar. E a diferença disso aqui é simples para quem está vindo de trabalho com o QGIS. Nossas camadas não estão dentro do nosso projeto. Elas estão vinculadas, elas são um arquivo externo que o programa está gravando qual é o caminho para eu chegar naquele arquivo de camadas. Vincular é isso. É o não trazer meu programa diretamente para dentro do Revit, do arquivo do Revit, mas eu deixar um caminho para o Revit ler aquele meu arquivo e mostrar aqui na tela. Se eu quiser editar aquele arquivo, eu tenho que abrir o arquivo para edição. Alguns programas são mais amistosos na hora de abrir. O AutoCAD é muito legal de trabalhar com referência. O Revit é mais travado para trabalhar com referência, né? Mas tem outras coisas que ele é muito legal e muito melhor que o CAD. Ele costuma dar mais produtividade do que o AutoCAD, né? É melhor, né? Melhor aí é uma coisa muito relativa. Ele costuma a metodologia de trabalho do Revit, do AutoCAD, vão te dar uma produtividade melhor do que o AutoCAD, pelo menos o AutoCAD puro, né? AutoCAD mesmo, né? Aí dependendo do que você vai fazer, você pode ter alguns ganhos e algumas perdas, por exemplo, para o AutoCAD ele é muito mais resistente a essa coisa de você estar longe da origem. Você consegue trabalhar com um arquivo que está longe do 0,0,0 de uma maneira melhor. O Revit, o ArchiCAD, o Blender, o 3D Studio, o Maya, esses programas vão ter mais dificuldade de lidar com isso. Por isso que eu fui lá no AutoCAD, na última aula, peguei e movi o conteúdo todo do DXF para próximo do zero. E aí eu vou inserir, eu vou importar um arquivo CAD. Eu vou ter aqui alguns formatos que eu posso usar. Ó. Eu posso usar DWG, eu posso usar DXF e eu posso usar uma série de outros arquivos de formatos CAD mais
mais simples e importar isso dentro do Revit, tá? Eu acho que eu tenho ele em DWG e eu vou procurar agora no meu computador. Acho que tem uma coisa importante de falar que eu não salvei, né? Esse arquivo ainda. Se a gente estivesse trabalhando com referência, seria obrigatório eu já ter salvado isso daqui, tá? Vamos aqui, topografia. Cadê? Nada? Esse arquivo que eu estou aqui. Aqui eu tenho minha pasta de giz. Aqui tem uma pasta que eu salvei o terreno. Ele está em DXF? Ih, rapaz. Aí eu não sei se eu salvei o que eu fiz na aula passada. Vamos abrir aqui, eu vou dar uma olhada como é que ele tá, tá? Eu vou, antes de fazer isso aqui, eu vou abrir ele no AutoCAD. Olha, gravação assim. Vou ter que cortar essa parte aqui da gravação. Eu posso ter salvado ele em DXF mesmo, tá? Não tem problema ele estar em DXF ou em DWG, mas eu quero ver se eu salvei as coisas que eu fiz na aula passada. Ele está aqui, vamos abrir. Não, eu não salvei. O que foi que eu fiz na última aula com esse arquivo? Primeiro eu dei um Ctrl A para selecionar todo mundo e mudei isso daqui, essa cor daqui em cima, ó, na aba Home para By Layer, tá? Depois eu fui nos Layers e fui trocando essas cores para melhor visualização. O Layer 0 eu deixei na cor branca mesmo, que é o padrão do AutoCAD, e fui escolhendo cores para esses elementos daqui, meio que de qualquer sorte, só para a gente conseguir se orientar melhor nesse desenho. Edificação, eu vou botar ela magenta. Esse layer aqui, exemplo topografia, eu vou deixar ela no branco mesmo. O jardim eu vou deixar em verde. Os lotes eu vou deixar em um outro verde. O passeio eu vou deixar num cinza mais claro, mais escuro, né? Mais claro e a rua num cinza mais escuro. Podia ser o contrário, tá? Eu só fiz isso daqui. Isso aqui só vai funcionar porque eu primeiro selecionei todo mundo e disse que a cor de cada um deles ia ser, a cor desses objetos todos ia ser by layer, tá? Eu selecionei todo mundo por um atalho que é Ctrl A, que funciona na maioria dos programas para selecionar todo mundo. Vários programas usam esse atalho e vim aqui e coloquei ele, a cor by layer, e depois entrei aqui no layer e fui trocando cores só para ter. Isso aqui eu vou deixar em vermelho, vou trocar. Deixa eu ver aqui. Lote está aqui, qualquer coisa, né? Tá bom aqui. Então eu tenho aqui em vermelho, ó, meu exemplo de topografia. E só numa revisão na aula passada, eu usei um comando chamado id e verifiquei aqui o ponto central. E ele está muito longe da origem, ó. Isso daqui no Revit, o Revit fica doidinho, tá? Tem um jeito de importar e centralizar isso aqui que a gente está importando. Mas eu não vou... eu quero fazer isso de maneira bem organizada. Se eu quiser salvar, se eu usar esse ponto daqui, ó, isso aqui é aquele primeiro ponto que a gente definiu no Google Earth, ele está aqui, tá? Isso aqui é só uma representação do ponto, ó. Selecionei aqui, o AutoCAD está me dizendo que isso aqui é um ponto. Ele está representando com esse círculo, mas é um ponto. Eu vou selecionar todo mundo de novo, Ctrl A. Eu vou usar o comando Move ou aqui em cima
Eu vou apertar a letra M, Enter. E aqui eu vou selecionar esse ponto daqui e vou mover ele para o 0, tá? E aí tem uma questão. Se eu estou nessa tela aqui do AutoCAD, que as coisas que eu estou digitando aparecem aqui, eu tenho que digitar, antes de digitar minhas coordenadas, eu tenho que digitar hashtag aqui, 0,0,0, ele foi já ali para, aquele ponto foi para a origem, tá? Se eu quiser ir lá para rápido, eu vou digitar Z Enter, que ele vai me dar o comando zoom, e eu vou usar a opção Extends, ó. E ele vai focalizar aqui de novo, sendo que se eu der um ID Point aqui, ó, ele vai estar no 0,0,0, tá? Talvez você precise, aqui embaixo, nesse negócio daqui, ligar esse snap aqui, ó. Chama Node. Node, a gente tem endpoint, que ele vai pegar pontos extremos, inicial e final, de linhas, de arcos, de outras coisas. Mas esse ponto, esse negócio que o AutoCAD chama de ponto, ó, esse objeto ponto aqui, ele só vai pegar se eu tiver com o snap de Node habilitado. Isso aqui é o ponto mesmo de fato. Então ele tem que chegar aqui e apertar o Node ou clicar Shift, botão direito, que eu vou poder selecionar o meu Node aqui ou abrir meus ajustes de coisas do CAD e marcar o Node, tá? Geralmente eu uso essa configuração aqui de pontos. Eu deixo essas coisas todas habilitadas, deixo pouca coisa desabilitada, porque isso aqui atrapalha, tá? Aí se eu der um ID Point aqui, ID é o nome do comando, ele vai me dizer que isso aqui está no 0,0,0. Isso é muito útil, tá? Isso é muito útil. Se eu quiser agora importar outras camadas, faltaram camadas, eu quero mais informação no meu entorno. Eu vou lá no meu projeto do QGIS, escolho as outras camadas que eu quero importar, exporto como DXF só as camadas novas e esse pontinho daqui. E com esse pontinho daqui, se eu pegar minhas camadas novas e mover para o 0, quando eu importar tudo, vai estar tudo casando. Então, mesmo que eu tenha um erro, que eu tenha que reimportar alguma coisa, isso daqui me ajuda a ter os elementos casados. Se eu importasse do outro jeito no Revit, não ia dar certo, tá? E aqui eu vou salvar meu arquivo. Eu posso salvar ele como save. Eu vou salvar ele como, ele vai aqui botar para salvar como DWG. Eu vou dar um save, ótimo. Tenho esse DWG salvo, tenho o meu DXF salvo também, tá? Vou voltar para o Revit e vou continuar o que eu estava fazendo, ó. Importar CAD, vou navegar até o meu local de arquivo. Eu preciso de esse computador. Aqui estão minhas pastas organizadas, GIS, e eu criei um negócio aqui chamado terreno. Aqui eu tenho que configurar algumas coisas, tá? Camadas e níveis todos. Unidade de importação, autodetectar de jeito nenhum, tá? A maioria, muita gente não configura as unidades corretamente no AutoCAD. O eu duvido, eu tenho que fazer um teste, mas eu acho que o exportador de DXF do QGIS não configura as unidades certas ali, eu acho. A gente pode abrir o programa de novo aqui e até olhar, ó. O N, o mesmo atalho do Revit, só que aqui eu tenho da ONTA. Ele está unitless. Insert on Scale, ele está sem unidade definida. Então, cancelei ele ali. Eu não vou confiar nesse autodetectar de unidades. É metro, né? Eu exportei meu negócio em UTM metro. Ele tá indo ali do jeito certo. Eu vou colocar ele no nível 1? Não. Eu vou colocar no meu nível de referência topográfica. Eu criei um nível para isso. Tá? Eu criei um nível para isso. Facilita. Dá para fazer no nível 1? Dá. Dá para fazer também. Depois eu renomeio aquele nível, eu trato ele, eu crio outros níveis para trabalhar com minha edificação,
Mas isso aqui dá uma organização bacana. E geralmente a gente desmarca isso daqui, desmarca esse negócio daqui para importação de coisa topográfica, tá? Para ele não mexer, ele não ficar mexendo. Ele vai pegar, se tiver uma linha assim, poucos, um pouquinho só deslocada da horizontal de vertical, ele vai tentar mover essas linhas para encaixar. Para importação topográfica, não faz sentido. É isso aqui que eu tenho que configurar. Ó. Cores eu vou preservar. Camadas níveis vão ser todos. Unidade de importação, aqui eu editei. Ó. Eu editei basicamente isso daqui. Esses dois aqui eu editei, né? Um eu botei para metro, o outro eu desmarquei o original. Isso daqui eu tive certeza que ele estava nesse nível que eu criei para isso. E esse daqui que a gente vai conversar. Nesse caso daqui, automático da origem para a origem interna. É esse daqui que eu vou acabar usando, tá? É esse tipo de importação que eu vou acabar usando daqui. Manual origem, manual centro. Eu poderia usar colocar ele para centralizar ele de outra maneira, mas ele vai pegar aquele 0,0,0 do AutoCAD, que eu movi aquele meu ponto, e vai encaixar com a origem interna, que por padrão ela está no mesmo lugar daquelas duas origens ali, a origem, o ponto de referência do projeto e o ponto de levantamento topográfico, ele vai encaixar aquele meu pontinho naquele lugar exato. Então vou deixar esse daqui, se ele não tiver por padrão, olhem, mas é essa configuração aqui que a gente tem no final, tá? É isso aqui que a gente vai ter no final, ok? Lembra? Todos esses detalhes. Esse daqui eu não mexi, esse daqui eu não mexi, os outros eu acabei mexendo e me certificando de que essas coisas estavam certas, tá? Eu vou clicar em abrir. E a gente vai torcer pelo melhor, não é isso? Tá aqui reclamando, tem 4 programas pesados abertos. Tá ele aqui, ó. Importou uma região bacana de terreno, bem grandinha. E eu vou pro meu 3D agora. Se você não abrir um 3D ainda, a melhor maneira é clicar nessa casinha. Se você já abriu, vai aparecer aqui no navegador de projeto, ó, uma vista 3D, tá? E tá aqui, ó. Eu tenho toda a minha informação de planta aqui embaixo, que eu posso usar para fazer umas coisas legais, e tenho minha informação de curva de nível aqui em cima, em 3D, né? Eu tenho uma curva de nível 2D, que eu exportei também, está aqui embaixo, e tenho o 3D aqui em cima. A gente vai gerar... agora eu já consigo gerar meu terreno, tá? Consigo fazer umas coisas... gerar meu terreno. Para isso, eu vou caminhar para esse lugar aqui chamado Massa Terreno. Eu estou aqui em inserir, meu trabalho é inserir Massa Terreno. Tá? É um comando que a gente vai dar e vai dar algumas informações para esse comando. O comando é sólido topográfico, é isso que ele vai gerar para mim. Eu vou clicar aqui embaixo e ele me dá uma opção de criar do esboço ou criar da importação. Eu acabei de importar um arquivo do AutoCAD para justamente criar ele da importação. Criar da importação. É de um arquivo CAD ou de um arquivo CSV? Dá para chutar, até quem não sabe o que é um arquivo CSV, dá para chutar que a gente vai escolher a opção CAD aqui do lado. Então eu escolhi a opção CAD. Aí ele vai pedir, ó, aqui embaixo, ó, selecione um símbolo de importação 3D para criar um sólido topográfico. Símbolo de importação. Traduções inadequadas do Revit, é só uma delas, tá? Tem algumas traduções inadequadas. Ele quer uma coisa que eu importei aqui em 3D para ele criar um terreno. E aqui, ó, esse é um erro que muita gente comete no Revit, tá? Ele me disse aqui que estão todas as camadas. Se eu botar todas as camadas,
vira uma bagunça. Meu terreno vai ir para uma curva 3D e vai descer para um objeto desse de rua, de coisa que está lá embaixo. Eu tenho que desmarcar todos e escolher só curvas de nível 3D. Porque é aí que está a minha informação de 3D. É aí que está a minha informação, toda a minha informação de topografia, ela está aqui. Então vou clicar em marcar nenhum e depois vou marcar só, para não ter que ir desmarcando, né? Manualmente todo mundo. Eu clico aqui em marcar nenhum e dou um clique só na minha curva de nível 3D e está ela só selecionada. Eu tenho que dar um jeito de selecionar só o que é relevante para 3D, tá? Quando a gente trabalha com a base SICAR, a gente tem que escolher as curvas 5 e 6, os layers 5 e 6, porque o 5 é das curvas mestras e o 6 é das curvas intermediárias na base SICAR antiga. Se a gente tem um levantamento topográfico, às vezes a gente recebe curvas e recebe pontos de referência na topografia. E aí tem que selecionar os dois. A gente vai receber, geralmente, um arquivo DXF, que a gente recebe do topógrafo, tá? Pode ser DWG, muitas vezes é DXF, que eles usam outros programas, topográfico, tem uns programas específicos de topografia, que eles exportam o resultado em DXF, mais comumente. Você recebe um arquivo DXF, ele vai ter uma camada, vai ter um layer igual ao DWG das curvas de nível, e vai ter um outro layer dos pontos de levantamento mesmo. A gente vai ver como é que esses pontos são gerados. Aí eu vou escolher só a curva de nível 3D e vou dar um OK. E aí ele já vai fazer essa topografia para mim, tá aqui. Vai ter alguns problemas, vai ter alguns lugares. Eu vou mudar esse negócio aqui embaixo, para um sombreado, só para ficar melhor a leitura. Isso aqui, esse botãozinho aqui do Revit, é do tipo de visualização que você quer. Para algumas coisas eu vou botar uma estrutura de arame, para algumas coisas eu vou botar um sombreado. Ele está aqui, ó. Ele errou algumas coisas na borda da minha curva de nível, tem algumas coisas erradas aqui. É por isso que a gente sempre vai fazer um recorte maior, significativamente maior do que o que a gente precisa. É por isso, porque é mais fácil eu reduzir agora minha região de interesse do que emendar. Às vezes a gente tem que emendar, às vezes dá para dar um jeitinho no próprio arquivo. No caso desse aqui, né, não é um levantamento muito preciso. Como o da base SICAR também não é um levantamento muito preciso para trabalhar com arquitetura. Eles estão ali, não sei dizer exatamente a diferença. Vou dar uma pesquisada para ver qual é a escala ideal desse levantamento de agora. Esse levantamento mais novo. Mas a gente tem que recortar sempre maior para depois diminuir. Está aqui o terreno criado. Tem uns truques do AutoCAD, do Revit 2026, que são bem legais também para a gente trabalhar. Mas, a princípio, ó, eu não consigo... Eu vou ter que salvar meu projeto em algum lugar. Eu vou aqui no meu... Sair dessa pasta de giz, estou na pasta do meu projeto e vou criar uma outra pasta aqui que eu vou chamar de arquitetura. O projeto. E aí eu estou com meus dados organizados e aqui eu vou chamar de exemplo. Chamar ele de exemplo, a gente salva sempre como RVT, tá? Projeto. Ele tem um outro formato que é RTL, é uma das coisas das confusões que a tradução do Revit faz. Aqui eu ainda não consigo, mesmo na minha aba de terreno, aqui eu já consigo visualizar meu 3D. Ó, meu 3D está aqui, ele está... tem alguns lugares que eu enxergo embaixo e outros não, é porque eu estou numa visualização que o meu volume de terreno está escondendo as linhas que estão embaixo, certo? Mas aqui eu teria que definir exatamente... talvez eu precisasse fazer isso, ó. Colocar em estrutura de arame para eu enxergar onde está o meu terreno aqui embaixo. Ó. Meu terreno era essa região daqui e é esse terreno de cá. E aí tem algumas coisas que eu poderia fazer. Eu poderia decalcar essa rua daqui e dar um rebaixo nela no Revit 2026, nesse aqui que está rodando. Eu consigo fazer alguma dessas coisas assim. E trabalhar no terreno. Eu provavelmente teria que redefinir o recorte, ó, dele, aproveitando isso daqui,
Vou trocar essa visualização de novo para cores consistentes, ó. Eu provavelmente faria um recorte nele assim, sei lá. Tá? Recortaria ele no Revit, que vai ser mais fácil para mim de recortar ele para ter uma. Aí eu vou ter uma região legal de trabalho. Vou ter uma área legal que eu vou conseguir trabalhar bem com o terreno, com o entorno e com todas as curvas bem ajeitadas, né? O básico é esse, é uma geração de terreno simples. Como é que eu recortaria? Tá. Tudo que a gente falar do Revit, de terreno no Revit, 2023 é de um jeito, 2024 é melhor, 2025. Vou falar como é que eu faria isso no 2026, tá? Eu selecionava o terreno, clicava aqui em editar croquis, aí ele vai aparecer uma linha de borda aqui, ó, que é a borda do meu terreno. Eu ia apagar essa linha toda e refazer a minha borda do terreno. Talvez até refazer primeiro, ó. Vou chegar aqui, clicar numa ferramenta de retângulo aqui e vou, sei lá, pegar aqui um retângulo mais ou menos daquilo que eu conversei, que era o que eu ia usar. Não vai ficar tão rentezinho aqui, tá? E aí eu vou ter que apagar o resto. Eu vou ter que apagar toda essa linha de fora aqui, em magenta, que está aparecendo. Senão ele vai fazer o contrário, ele vai apagar o meio e vai deixar a borda. Para eu apagar tudo, eu vou chegar com o meu mouse aqui, eu não vou clicar e vou apertar a tecla Tab, e aí eu vou clicar aqui de novo. Aí, com isso aqui, ele selecionou todo o meu negócio, eu apertei aqui Delete, e vou apertar aqui OK. Ele deu um erro, foi? Foram excluídos, tá, tudo bem. Ele me disse que alguns vértices foram excluídos. Os vértices da topografia que estavam fora desse retângulo foram excluídos, e era isso mesmo que eu estava querendo. A gente volta aqui para 3D, ó, e eu estou com um terreninho mais organizado aqui, né? Tá? E peguei uma região boa, dá para trabalhar. Nenhum professor de ateliê vai reclamar que não tem entorno no seu projeto, né? Tem entorno bacana e tal. Teriam truques para fazer esses 3D? Não sei, talvez com o Dynamo aqui fizesse. Mas, enfim, tá esse bichinho aqui. Eu posso marcar meu terreno, uma coisa que vocês podem usar em ateliê. E aí tinha aqui para terreno. Eu vou ter que enxergar as linhas de baixo. Então, vou ter que ir aqui em estrutura de arame. E aqui eu vou decalcar. Eu vou pegar esse limite aqui do terreno, ó. Vou pegar o limite do terreno que eu baixei nos lotes da prefeitura, que eu acho que ele vai estar mais detalhado, vai estar mais do que aquela poligonal que eu fiz no QGIS ou no Google Earth e depois baixei no QGIS. Então, vou pegar esse daqui, eu vou clicar no meu terreno, vão aparecer as opções aqui de terreno. E eu tenho a primeira aqui do lado que é subdividir. É basicamente isso. Eu vou desenhar uma linha aqui em cima do meu terreno, tá? O Revit acontece muito esse negócio daqui, de você entrar num negócio que você ou clica ou você morre aqui dentro, tá? Porque tá tudo desabilitado, você esquece, aí você não sabe. Quem está começando fica aí preso nesses comandos. Aqui ou eu aceito ou eu cancelo o meu comando. Não tem muito outra opção, porque está tudo desabilitado, ó, desabilita tudo e fica preso nesse negócio daqui. Eu podia desenhar com linhas, mas eu gosto de desenhar com esse, selecionar linhas aqui, porque aqui eu clico numa linha, ó, e ele vai ele vai tentar desenhar essa linha para mim. Eu vou tentar aqui com o Tab, ele não está indo não. Tá. Às vezes ele vai, às vezes ele não vai. Tá. Esse terreno está invadindo a calçada, é isso mesmo? Segundo a prefeitura tá, né? Eu teria que fazer algum ajuste aqui de linha, mas vamos lá. Você vai fazer um ajuste que seja razoável, tá? Eu vou ir aqui, clicando. Aqui, ó, tem que ter muito cuidado, porque se não tiver conectado, ele vai dar um erro. Eu vou ter que ir dando zoom e vou cobrir essa linha toda. No final, eu vou ter um terreninho marcado dentro do meu terreno. Isso aqui estava dando até uns bugs no Revit 2026. Para algumas coisas, para alguns movimentos de terra.
Aqui, eu estou aqui, eu tenho que ir dando zoom até fechar essa linha. Ia ser muito mais divertido, né? Não sei porque que ele fez isso. Não aceitou. Tá. Ele está vindo aqui, aqui eu posso escolher o que é que eu vou fazer. Eu vou manter aqui nessa linha desse terreno, que ele está aqui. Para um trabalho, para um estudo, eu recuaria ele mais ou menos para o limite da calçada. Tá? Para fazer um estudo, né? Para fazer um trabalho de faculdade, eu recuaria. Eu vou dar um OK aqui. Eu tenho dois terrenos agora. Eu tenho meu terreno e tenho um terreninho aqui marcado. Eu ia pegar esse meu terreno aqui e aí eu trocaria o material dele. Aí talvez fique uma aula um pouco mais complicada de Revit. Mas assim, eu também faria isso só tem no Revit 2026, tá? Isso que eu vou mostrar algumas coisas. Isso aqui 2025 também, mas ele tem uma limitação. Aqui, se eu decalcar essa rua, eu não vou decalcar a rua inteira, mas eu vou fazer a mesma coisa, selecionar meu terreno, clicar aqui em subdividir e fizer um decalque aqui desse terreno. Vamos pegar aqui, vamos ver se ele vai pegar. Acho que ele não está conectado. Talvez, devia estar. Não sei porquê. Porque são polilinhas fechadas. Eu vou fazer ele aqui um pouco menor, tá? Do que. Não vou fazer a rua inteira. Tá. Você clica duas vezes numa linha, ele dá erro. Tem uma série de erros que acontecem aqui que a gente pode ver com algum detalhe a mais. Mas é o seguinte, ó. Tá aqui certinho. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui e vou dar uma encurtada nessa linha para não fazer a rua inteira. E a gente ficar aqui vendo isso aqui. Eu vou até pegar ele aqui pegar um ponto para cá para dentro e vou fazer um cantinho nele aqui e vou fechar essa linha aqui embaixo também. Vai ficar feio. Mas vai dar para ver o que é, ó. Eu criei uma subdivisão aqui, dei OK, tá? Eita, deu erro. Vou ter que continuar aqui. Ele disse que tem alguma linha ou que não está encostando uma na outra, ou que está com alguma sobreposição. Isso aqui é chato mesmo. E aqui, ó, essa de cá, essa de cá. Eu vou acertar ela com esse bichinho daqui. Seria o trim, mais ou menos. Esse daqui com esse. E esse daqui. Não está indo. Tá. Vamos ver se ele vai agora. Não deu. Ele, teoricamente, deixou de laranja aqui. Talvez eu tenha clicado duas vezes em uma linha. Isso aqui não vai dar certo. Vou fazer só o exemplo mesmo. Vou apagar tudo isso daqui. Selecionar aqui. Aqui, vamos deletar. Aqui, vamos deletar ele aqui e aqui. Vou fazer aqui alguma maluquice com essas linhas aqui, seguindo mais ou menos para cá, mas desenhando linha que ele vai me dar menos erro. O pickline tem essa, né? O clicar na linha tem essa. Pegar aqui umas curvas de nível para ficar legal. Nessa região, pá. E aí você faz esse negócio aqui fechado. Pronto. Vamos torcer pelo melhor. Ok, ele está indo, deu certo. Tá. O que acontece aqui? Eu coloquei um trecho de rua aqui, tá normal. Mas eu posso pegar esse trecho de rua e mudar o material dele para alguma coisa qualquer, só para entender mais ou menos como é que funciona. E posso dar um rebaixo na rua, que é a melhor. Já foi a aula, né?
Tá. Botar só alguma coisa aqui preta, para ficar bem diferente do marrom. Ok. Tá? Ele pegou para todo mundo. Eu tinha que eu tinha que separar essas coisas aqui. Mas olha o que é isso aqui que é legal, ó. Eu vou botar aqui menos 0,2. Vou botar menos 0,5, tá? Mas só para a gente ver melhor aqui na camada, ó. Essa rua, ela desceu. Se eu botasse menos 0,2, a gente seria a altura de um meio fio. Essa rua aqui, ela já desce o meio fio. Essa edição já fica mais legal, tá? Mas assim, chegando na definição do terreno geral, do seu terreno aqui, para mim já tá bom. A gente pode ver algum detalhe caso vocês tenham interesse, tá? Então, o trabalho é esse. Eu vou botar essa aula gravada também ali no edital.